voltar para Minas, porque minha família é toda de Minas, e acabei vindo para BH. E em BH eu vi um nicho de mercado muito grande no front ainda, só que já voltando para o Angular novo, né, Angular 2+. E nisso eu já comecei a trabalhar em projetos. Aí eu fiz um projeto para o FMG, de um laboratório. Nesse projeto especificamente eu trabalhei em AngularJS ainda. E aí depois eu fui para um projeto que era de venda de passagens. E aí nesse projeto de venda de passagem aérea foi com Angular 2+. E aí nisso eu fui aprimorando e focando minha stack no front, no Angular. Aí beleza, passei por outras empresas, fiz um projeto para o Sebrae também, usando o Laravel para back-end, Angular 4, acho que era Angular 4 para o front. E aí, nessa trajetória, eu entrei na DTI, né? Cheguei na DTI para dar suporte na Potencial, o cliente era Potencial. E na época lá que eu cheguei, o projeto ele estava passando por algumas turbulências, assim, principalmente no front. E aí foi onde o pessoal me alocou lá. E aí, vendo aquele cenário lá meio caótico, o cliente meio que pegando pesado com o time e tal, o pessoal não tinha tanta credibilidade, assim, né? E aí eu fui analisando todos os problemas que eu via lá na arquitetura do front e tal. Foi até eu fazer um documento assim bem simples assim, mas colocando todos os gargalos, todas as coisas que eu via de problema na estrutura do Angular. E aí eu passei pro Fabrício, e aí o Fabrício alinhou com o cliente que teria que ter uma refatoração. O cenário lá foi tipo assim, levado à refatoração porque tipo assim, não conseguia fazer nenhuma feature nova, não tinha, quando a gente rodava a aplicação, a gente não conseguia fazer nenhum caminho assim de uma função A para a função B, porque o console explodia log. Aí, visto esse cenário, a gente foi tocar a refatoração. E um dos grandes pesos que foi a chamada da refatoração assim, para o cliente foi esse documento que eu fiz. E aí, nisso, eu já comecei a ganhar um pouquinho de credibilidade dentro da DTI. E aí, beleza, a gente passou pela refatoração. A refatoração foi algo bem assim, difícil na época, porque a gente gastou 2 meses e meio, porque a gente viu um cenário que as APIs construídas no back, elas eram JSONs gigantescos. E quando era JSON gigantesco, chegava esse cara grande lá pro front, e aí a componentização do front estava errada. E acabou que a gente teve que refatorar tudo. Tudo assim, né? A boa parte das APIs e tudo do front. O front realmente foi praticamente 90% refatorado. E aí a gente cai num cenário onde os erros que aconteciam no front foram extintos. A gente colocou o front assim num patamar acima e aí o produto evoluiu muito, sabe? E aí o cenário que a gente tinha do cliente ser um inimigo do time inverteu totalmente. Foi de onde, tipo assim, aí foi onde deu um boom, assim, na minha carreira na DTI, sabe? E aí, com esse engajamento do cliente, do produto e tal, me fez ser uma referência em Angular na DTI, na Triba. Hoje você atua como desenvolvedor sênior, né? Sim. Como que qual foi o motivo, né, para você escolher essa trajetória e talvez assim até mais, né? Que é uma coisa que as pessoas perguntam. Por que você não quis seguir uma trajetória de liderança, né, ou de arquitetura?
Quais foram esses motivos? Então, eu tô num projeto novo, eu saí do projeto da Potencial, comecei tem uma semana e pouco, um projeto novo. Eu tô como DL lá, mas o intuito não é eu ser o DL de lá, eu tô, tipo, ajudando, porque como eu já fazia um papel de braço direito, acaba que eu sei alguma coisinha. Mas a ideia que eu sempre falei com o Fabrício é de não ser DL, é porque eu quero ser aquele cara que coda muito, sabe? E não fica muito de reunião, muito conversando com o cliente, sabe? Só conversa quando for fazer um refinamento, alguma coisa. E eu não sei bem, assim, mas o cenário que eu vivia na minha antiga tribo, o DL codava pouco. Então, tipo assim, eu não gostava desse cenário onde eu tinha que desenvolver pouco. Porque, tipo assim, eu prefiro ficar como um dev sênior, onde, tipo assim, a tarefa mais complexa, mais difícil eu pego. Entendi. E é bem possível, né? Assim, é uma coisa legal das pessoas também saberem, né? Que realmente é uma trajetória possível, né? De que você consegue continuar progredindo na carreira, mesmo ficando, né, nessa posição, né? Nesse papel, tipo, exercendo esse papel de desenvolvedor sênior, né? Pegando, talvez, desafios cada vez mais complicados, né? Isso. Então, Beto, para a gente finalizar aqui, quais são os conselhos, né, que você daria para alguém que tem esse mesmo perfil seu, que gostaria realmente de ficar muito imerso nessa parte técnica, né, de desenvolver, de codar? Quais são os conselhos que você daria? Ué, eu sempre segui as comunidades, né? Tipo assim, se você... Eu acho que o principal ponto é você acreditar no que você está trabalhando. É a primeira coisa, sabe? Se você se sente bem, se você está trabalhando com algo que você vai crescer profissionalmente, assim, não só em DTI, ou como eu citei no exemplo lá, você chega em um projeto, você começa a se questionar sobre as coisas, como está estruturado, como que as coisas funcionam, e você estudar para propor uma solução melhor, isso aí já é o caminho perfeito para o cara querer ser dev sênior e tal. Então, eu acho que é isso, sabe? Você tem que gostar da parte técnica, né? Porque eu conheço muita gente que desenvolve e não gosta tanto do código. E você tem que ver o mercado em si, né? Você tem que ver o que está bombando, você tem que ler muita documentação, você tem que seguir as comunidades, porque a gente, no dia a dia, a gente fica tão ocupado assim que a gente não consegue ficar lendo as documentações o tempo inteiro e tal. E acho que é isso. De tecnologia fomentam as novidades na sua cabeça. Do nada você está ali navegando na rede social e tem uma novidade do seu trabalho ali. E aí isso acaba criando mais experiência, né? Aumentando sua estética. Agora, a Melissa, que está aqui com a gente. Oi, Melissa, como que você tá? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você começou. Tudo bem. Fernanda, me apresentando, né? Meu nome é Melissa, eu sou cientista de dados aqui na DTI e eu sou graduada, né, como bacharel em estatística e tenho mestrado na mesma área e venho atuando aí desde 2015 como cientista de dados. Quais foram os caminhos que você passou, né? Como que você chegou onde que você está hoje? Eu comecei minha carreira em 2015, foi na época que eu estava assim, terminando a faculdade, e eu comecei um projeto de visualização de dados. E foi muito legal, assim, foi minha primeira experiência e foi uma empresa muito bacana, mas teve toda aquela dificuldade, né, que a gente tem quando sai da faculdade com conhecimento teórico e vai para o mercado. Na época eu não tinha experiência nenhuma com banco de dados, por exemplo, então eu tive que... Enfim, foi quando eu comecei a programar, de fato, né? Então, eu comecei a aprender a manipular bases de dados, aprender linguagens de programação e tudo. Então, essa primeira experiência, assim, tudo era muito novo, né? Tudo muito diferente.
Depois eu fui atuar também, né, como cientista de dados. Eu atuei por alguns anos na Secretaria do Estado de Fazenda. E lá, assim, nessa época, eu já dominava as ferramentas que eu trabalhava, né? E não teve nada muito, embora eu tenha trabalhado com tecnologias diferentes, não é nada muito diferente, não é nada muito difícil, né? Você adaptar de uma tecnologia para outra. Nessa segunda experiência, assim, a minha maior dificuldade foi que eu fui trabalhar com despesas, com dados do governo, então, assim, tudo era muito... Tinha uma legislação por trás e eu tive que estudar muito, né, para conhecer as regras de negócio, para ver o que fazia sentido nas minhas análises ou não. Então, assim, nessa segunda experiência minha, eu acho que, assim, o que marcou mesmo foi eu ter que aprender a me comunicar com os colegas para pegar esse tipo de conhecimento, conseguir buscar, né, na legislação também, quando eu precisava. Então, acho que foi o aprendizado que ficou. Aí depois, então, eu vim trabalhar aqui na DTI, tem cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui, e também atuo como cientista de dados, e assim, o que eu tive, assim, como maior desafio, né, quando eu vim para a DTI, foram 2 coisas principais. A primeira é que eu tive que aprender a utilizar a metodologia ágil. Desde então, nunca tive contato, né? Então, eu tive que mudar um pouco, né, o jeito de trabalhar. Além do que antes também eu trabalhava muito sozinha, né? Eu ali fazendo um papel de analista de dados em uma equipe de outras habilidades, né? E aqui na DTI, não. As equipes da DTI são multidisciplinares, né? Então, eu tive que aprender a fazer muitas outras coisas e também trabalhar mais em equipe, ensinar as pessoas a fazer uma coisa que até então eu fazia sozinha. Então, mudou um pouco o jeito de eu trabalhar nesse sentido, que eu achei, assim, super positivo, porque eu tenho aprendido bastante. Legal. E eu fiquei com uma dúvida. Você atuava como analista de dados antes de vir para a DTI? E na DTI você começou a atuar como cientista de dados? É isso? Desculpa, Fernanda. Eu uso como sinônimo. É porque... mas, na verdade, eu atuo como cientista de dados. Na minha experiência anterior, era mais um perfil de analista mesmo. Tem algumas habilidades da ciência de dados que eu não desempenhava e que agora eu venho desempenhando, justamente por essa questão aí da multidisciplinaridade, né? Por exemplo, por exemplo, análises tarefas, né, que antes eram feitas por um engenheiro de dados e que hoje eu consigo absorver, né? Ah, legal. E você falou que você fez um mestrado também, né? Quando que foi? Por que você resolveu fazer um mestrado nessa sua trajetória? Na época eu estava um pouco dividida. Foi logo quando eu formei na faculdade, eu emendei o mestrado direto e eu estava dividida, assim, até então eu tinha feito um estágio, mas eu não tinha muita experiência no mercado. Então eu estava assim, queria ir para o mercado, mas tinha um receio e eu tinha ido assim muito bem na parte teórica, né, da faculdade, então meio que a própria faculdade já te direciona, né, para o mestrado. Então eu fiquei aí num período de aproximadamente 2 anos, fazendo mestrado e trabalhando na área. Foi nessa primeira experiência que eu mencionei, né, um projeto de visualização de dados. E no final, assim, acabou que eu resolvi que eu queria ir para o mercado mesmo, assim, que eu não queria continuar, né, na área de pesquisa, e foi isso. Ah, legal. E por que você escolheu, assim, essa trajetória, né, de trabalhar como cientista de dados atualmente? Eu acho que a parte cientista foi um pouco da minha criação, assim, né? Eu sempre li muito, dentro de casa tinha essa cultura, então acho que essa parte de você ser curioso, enfim, de querer ser cientista, veio disso. E além disso, eu sempre, sei lá, gostei muito de matemática, de ciências exatas, gostei muito de tecnologia, então eu acho que à medida que eu fui amadurecendo e, enfim, fui fazer o vestibular e comecei a estudar, isso se tornou uma trajetória bem natural, sabe? Entendi. Muito legal. E acho que por último aqui, né, quais conselhos, assim, você daria para quem gostaria de seguir
uma trajetória como essa? Acho que tem muita gente hoje também, né, não só que é formado em estatística como você, mas que quer fazer transição de carreira, né, para a ciência de dados. Quais conselhos você daria para essas pessoas e também para quem está aí na faculdade de estatística e quer seguir também essa